Eu sou Raquel Verlang e nós vamos falar sobre as populações. O que você entende pelo termo comunidades e o que você entende pelo termo populações dentro de biologia? Aqui nós vamos falar primeiro sobre características estruturais de uma comunidade. Uma comunidade, ela para ser observada, para ser identificada, ela precisa ser observada as espécies que a compõem, as espécies que são preservadas ao longo do ano e as espécies que migram durante o ano de habitat. Então, a comunidade é um conjunto de populações de espécies que estão no mesmo ambiente, que interagem entre si. Aqui no caso, nós temos um exemplo de uma população. Dentro dos conceitos de biologia, população são indivíduos de uma mesma espécie que vivem no mesmo local e que se interagem entre si. Então aqui nós temos uma população de borboletas, nós podemos ter um exemplo de população de grupos de elefantes na savana africana, outro exemplo de população borboletas monarcas no Canadá, um outro exemplo de população formigueiro. Então, sempre que tiver indivíduos de uma mesma espécie no mesmo local, estamos falando de população. Quando essas populações interagem entre si no ambiente, nós falamos de comunidade. Para que uma comunidade exista, tem que haver uma sucessão ecológica, que no decorrer do tempo, ao longo do tempo, vai resultando em mudanças na composição das espécies. E depois de um tempo a mais, ela se torna estável, que nós denominamos ela de comunidade clímax. Aqui nós temos uma imagem de sucessão ecológica. Aqui nós temos as espécies pioneiras. Aí vai passando o tempo, as espécies vão se adaptando, não só plantas, como também animais que vivem aqui. Então vem várias populações para o mesmo ambiente, plantas, animais, etc. E aí quando elas se adaptam, se torna estável, ela é chamada de clímax, uma comunidade clímax. Como que ocorrem essas interações entre essas populações? Elas podem ser relações entre indivíduos da mesma espécie, podem ser entre espécies diferentes e elas podem ser harmônicas ou desarmônicas. Então nós vamos falar sobre elas. Populações intraespecíficas, ou seja, que são interações intraespecíficas, ou seja, são interações que são entre indivíduos da mesma espécie. Aqui nós temos a sociedade, Nós vamos falar sobre a sociedade, que são interações intraespecíficas harmônicas, onde vai tudo bem, onde todo mundo se dá muito bem. Sociedade, nós temos aqui, por exemplo, uma imagem que são a população das abelhas. Elas conseguem se interagir muito bem. E é um exemplo onde cada uma delas tem a sua função e nós temos aí então um exemplo de imagem das abelhas. Competição intraespecífica é uma competição que acontece dentro da mesma espécie, com indivíduos da mesma espécie, por nutrientes, por alimento, por uma fêmea. Aqui nós temos exemplo de indivíduos de uma mesma espécie que buscam alimento. Predação intraespecífica, o canibalismo, ocorre quando há uma predação entre indivíduos de uma mesma espécie. Exemplo: animais canibais são aqueles que matam e comem outro representante da mesma espécie, como exemplo escorpião, aranhas, peixes, planárias, roedores. Então aqui existem espécies, que podem fazer esse canibalismo, matar e comer indivíduo da mesma espécie. Interações interespecíficas, interações que são entre espécies diferentes. Harmônicas, nós temos um exemplo, a simbiose, que são populações de espécies diferentes, que conseguem se relacionar muito bem, no caso das harmônicas. As desarmônicas, elas vão causar um desequilíbrio. Aqui nós vamos falar sobre interação interespecífica harmônica. Nós temos um exemplo, o líquen. O líquen, ele é uma fusão, entre algas e fungos que passam a depender-se necessariamente um do outro, que formam essa estrutura, que ficam geralmente em árvores, E eles são detectores de poluição. Quanto mais líquen, significa que o ambiente é mais limpo.
o puro, o ar. Interações interespecíficas desarmônicas, quando já há um desequilíbrio. Nessa relação, os indivíduos, eles podem estar... Nós temos aqui o amensalismo ou antibiose. É quando indivíduos de uma espécie, elas destroem, impedem a multiplicação de outra espécie, como no caso dos antibióticos. Aqui nós temos exemplo aqui, ó, o amensalismo. Um exemplo é o antibiótico, que é uma espécie que inibe a proliferação de outra espécie e que é utilizado no nosso dia a dia como medicação. Predação e parasitismo. Eu não acredito no que eu ouvi. Predação é uma interação quando um consumidor mata um outro indivíduo de uma espécie diferente, que vai diminuir a população da outra espécie. E o parasitismo é um consumidor, que retira os alimentos orgânicos do corpo de um outro indivíduo, que prejudica até podendo ou não matá-lo. Um exemplo de predação, aqui nós temos as plantas carnívoras, que essa espécie, quando o inseto é atraído por ela aqui, ela fecha e aí então ela libera substâncias que vão fazer promover a digestão desse inseto e ele se alimenta, absorvendo. Predatismo, um outro exemplo, aqui espécies diferentes, um se alimentando do outro. Parasitismo, nós temos aqui o carrapato, nós temos aqui alguns vermes, e a competição interespecífica entre populações diferentes. Ela ocorre quando os indivíduos de duas populações diferentes em uma mesma comunidade apresentam nichos ecológicos iguais ou muito semelhantes, então elas passam a se alimentar entre elas. Então, assim, parabéns se você chegou até aqui. Muito bem, muito bem, muito bem.